Tudo começa com Santo Agostinho, que chamamos de nosso pai. Toda a família agostiniana, seja da rama masculina ou feminina, que também temos monjas de clausura, monjas de vida semi-ativa ou ativa, frades também, né, conventuais e não conventuais, outros que seguem a ordem. Então, quando Santo Agostinho, que nasceu no ano 354, então era o Império Romano que dominava todo aquele norte da África, onde ele nasceu, que é a atual Argélia. Então ele passa por um processo humano, como muitos passamos, da dúvida, né, da existência de Deus, como Deus é. Naquela época o grande questionamento era como Deus se manifesta. Né? E Santo Agostinho passa num processo de conversão, né, que ele decide abandonar tudo isso, se tornar católico, faz uma preparação e no ano 387 é batizado. Então ele retorna para a África, para o norte da África. Santa Mônica morre antes desse retorno e Santo Agostinho escreve também sobre a morte da sua mãe. Bom, qual era a ideia de Santo Agostinho baseada no sistema do monacato, dos monges, né? Então ele começa a fundar mosteiros, viver em comunidade. O seu sonho não era ser padre, não era ser bispo, apenas ser um cristão vivendo em comunidade com os irmãos. Ele é aclamado, ele é ordenado sacerdote, depois é aclamado bispo, né? Naquela época não era como agora que faz as indicações, mas ele consegue formar comunidades, pequenos mosteiros no norte da África. Até que no ano 1244, o Papa Inocêncio IV, ele cria a Ordem de Santo Agostinho, se não me engano em Toscana, e depois tem outros já, pequenos conventos ou comunidades agostinianas. E em 1256, já o Papa Alexandre IV forma a Grande União, pega a Ordem de Santo Agostinho, mais as outras, e transforma tudo em Ordem de Santo Agostinho, nessa região da Europa. Então aí nasce a Ordem de Santo Agostinho propriamente dita, como ordem a nível mundial, como temos agora, né? E assim começa a nossa vida de agostinianos recoletos, alguns frades. Quer dizer, a ordem goza de um tempo de expansão, um tempo de acomodação. Nesse tempo de acomodação é que aparece Santa Rita de Cássia, outros santos da ordem, né? Mas Santa Rita é a mais famosa. Depois vem a época das grandes navegações, descobrimentos, e a grande golpe, assim, digamos assim, na igreja, que um agostiniano, Lutero, né, transforma o rosto, né, do catolicismo naquela época, e começa um processo de contra-reforma na igreja. Várias ordens religiosas tentam uma vida mais voltando aos originais, a uma recolhida, né, serem mais recolhidos. Daí nasce o movimento Recoleto, tanto já no final do século XVI, em 1588, no nosso caso, alguns frades da Ordem de Santo Agostinho que dão início a essa vida mais recolhida. E nas Américas, aqui na América do Sul, na Colômbia, também em 1608 existe um processo de alguns que viviam em pequenas cavernas, onde hoje está o nosso convento da Candelária, a 2.000 metros de altitude, lá pela Colômbia. Então é ali que nós também temos a recoleção americana. E daí começa esse processo, até que depois nós nos tornamos uma ordem independente da Ordem de Santo Agostinho. E assim temos uma boa convivência, porque somos todos família agostiniana. Quando o Papa Leão XIV fala, eu sou filho de Santo Agostinho, é isso que ele quer dizer. Se me permite, eu vou usar um pouco a regra de Santo Agostinho, que é comum para toda a família agostiniana, né? Quando Santo Agostinho escreve essa regra de vida, que muitos adotaram e guardaram durante muitos séculos, Santo Agostinho pede no final da sua regra que essa regra seja lida uma vez por semana nas comunidades. O que mantém a vida agostiniana, seja Recoletos, Ordem de Santo Agostinho, e outros que temos agostinianos descalços, e tem as monjas de clausura e tudo mais, é ler essa regra uma vez na semana. E aqui diz no início, né, antes de tudo, irmãos caríssimos, amemos a Deus e depois ao próximo, porque estes são os principais preceitos que nos foram dados. Isto é o que vos mandamos observar a vós que estáis no mosteiro, como ele criou o mosteiro. Em primeiro lugar,
já que para isto vos reunistes na comunidade, vivei unânimes na casa e tende uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Então essa frase de Santo Agostinho, tirada do Novo Testamento, uma só alma e um só coração, e ele acrescenta dirigidos para Deus. Então a vida de cada agostiniano ou agostiniana é a vida comunitária. A oração comum, as refeições comuns, a recreação comum, partilhar também as suas experiências pastorais e tudo mais. Então, em qualquer casa agostiniana, né, de comunidade agostiniana feminina ou masculina, tem esse detalhe da vida em comum de partilhar. Uns usam hábitos, né, como nós, depende do calor aqui do Pará. Outros também nas Filipinas usam hábitos brancos, aqui está permitido, caso o cara usar um hábito branco. Mas o fundamento, como tu perguntaste, é viver em comunidade, partilhar a vida espiritual, as orações, né, que são algumas no dia, pela manhã são 2, mais hora de silêncio, depois ao meio-dia, depois ao final da tarde, depois em alguns lugares às 10 horas da noite, se não faz tudo junto. Depois entramos no chamado grande silêncio, né, e só voltamos a nos saudar no dia seguinte, então esse é o momento de descanso. Tem os horários de estudo, porque o lema de Santo Agostinho é ciência e caridade, seja qual for a família agostiniana, né? Ciência e caridade, estudar, mas também agir com caridade. E assim por isso que desenvolvemos tanto na área pastoral, a partir dos grandes descobrimentos e navegações, começou a etapa missionária da ordem, e depois, mas sempre aplicando os princípios agostinianos, essa espiritualidade de não buscar fora, mas buscar dentro, se transformar desde dentro. Toda a família agostiniana, ela tem esse viés, como tu falaste, da caridade, que é uma obra de Cristo mesmo, né? Que esse é o seu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, nesse sentido, as ordens mendicantes, que nós somos parte desse histórico, como os franciscanos, os dominicanos, são as ordens mendicantes que usam hábitos e mendicavam naquela época, né? Mas eram nos grandes conventos que se davam os estudos também, né? A primeira caridade é da instrução. Santo Agostinho, mesmo da sua época, ele falava da instrução aos que menos favorecidos, né? Ensinar. Então, o ensino já era algo assim, era quase um privilégio entre poucos, especialmente nos conventos. Começa com os ensinos. E começa com as obras de atenção, né, que na Igreja Católica é um ponto marcante, apesar de não ser divulgado, é a maior rede de caridade que existe no planeta, né? Cada congregação, ordem religiosa, instituto cumpre seu papel. E nós também, nesse desejo de servir melhor a Deus através da comunidade, temos esse carisma, né, da caridade, ciência e caridade, que é o lema de Santo Agostinho. Então, aqui em Belém, quando nós completamos 100 anos da presença agostiniana aqui no Brasil, Agostina Recoleta decidiu-se escolher um lugar no norte do Brasil para ter um lugar de obra social, de atender os menos favorecidos, a população mais carente. Então foi escolhida a cidade de Belém até porque o centro social ele tem convênio com médicos, professores de algumas universidades, alunos de universidades, técnicos, né, fisioterapia, enfermagem, técnicos de enfermagem e outros ramos da saúde, dentista e tudo mais. Também na área cultural, cursos, né, também temos todas essas áreas, atendemos aqui a caridade no sentido de o educar, o cuidar da saúde e a instrução, tá certo? Que é importante. E também, no caso da prática, o chamado da melhor idade, né, também dar um apoio nesse sentido. Então, esse projeto Agostiniano Recoleta começa na China, com uma palavra de origem basca chamada Arenalde, que significa em favor de. E daí da China se expande, alguns freis espalhados em outros países também criam, né, seu carisma, que perdeu o carisma da ordem, na realidade, através de um serviço social. E hoje em dia nós estamos reunidos numa rede de solidariedade, né, que faz parte da nossa ordem. Olha, o sistema de governo, tanto na ordem de Santo Agostinho, que é do Papa
Leão XIV, que ele já foi prior-geral da ordem, ele já foi provincial. Esses cargos nós temos igual, né? Todas essas famílias agostinas. Temos o provincial, temos um chamado governo geral. O que difere basicamente, nós recebemos a mesma espiritualidade, partilhamos os mesmos livros litúrgicos, com diferentes celebrações, mas celebramos os mesmos santos, né? Tanto que na época de Santa Rita de Cássia, para citar um exemplo, não existia ordem dos agostinos recoletos. E elas eram monjas agostinianas de clausura, que existe o convento delas. Então agora é atendido pela ordem de Santo Agostinho em Cássia, na Itália, né? Tem frades também que vivem lá. De que difere basicamente ao nosso hábito, né? Nós temos esse capuz mais estreito, digamos que entra com mais dificuldade, e aqui a nossa manga é mais estreita, a deles é um pouco mais larga. Você pode ver na antiga foto do Papa Leão XIV, né? Frei Robert, né? Que era conhecido. O capuz é mais amplo, vem até o cotovelo, assim. Então a nossa ideia, quando surgiu a recoleção, esse movimento dentro da igreja, como foi com Santa Teresa d'Ávila e outros movimentos carmelitas também, era uma vida mais austera, porque talvez naquela época existia talvez um relaxamento no sentido da vida comunitária. Mas agora a gente vê pouca diferença. Mas o sistema de governo é parecido, né? Temos a mesma espiritualidade e também estamos em vários países atualmente, depois das grandes navegações, né? Já para vários países. Mas basicamente é o nosso hábito, né? O cinto que marca aqui, o deles é dado nó, o nosso tem uma correia para sempre mostrar alguma coisa mais, digamos, apertada, mais austera, né? Mas é esse, nós partilhamos das mesmas liturgias, as mesmas coisas assim. Mas às vezes é o jeito de viver, né? Também tem uma pequena diferença, né? Talvez a simplicidade. Mas isso é uma característica que depende também de cada pessoa, né? Cada comunidade que vai dando o toque da vida comunitária. Santo Agostinho não é um santo popular como Santo Antônio, São Francisco de Assis, mas é um santo assim muito famoso no âmbito acadêmico da igreja, na área filosófica, teológica, né? Seus escritos são numerosos e são vastos em várias áreas de homilias e tudo mais. Um dos santos que deixou mais escritos na igreja. Entre eles fala do meio ambiente, né? Não diretamente, mas fala também da caridade, do comportamento, das fraquezas humanas, então ele é bem atual. Começamos esse projeto, foi a inauguração do Centro Social em 2002. O Dom Zico, naquela época, o saudoso Dom Zico, foi que inaugurou o Centro Social. Nós temos aqui na região amazônica 3 comunidades que estão nas missões, em Salvaterra, Breves e Portel, onde nós temos capelas digamos assim, pela selva, pelos rios, né? Então tem comunidades nossas com mais de 100 comunidades no interior, como Breves e Portel, e temos em Salvaterra, que é uma região mais de campo. E nessas regiões nós temos também um atendimento social, creches, questão de algum posto de saúde. Nas nossas comunidades do interior, além das escolas, que muitos frades conseguiram que houvesse professores, pelo menos para o ensino fundamental, e agentes de saúde em cada lugar. A cada 10 comunidades, um agente de saúde. E aqui em Belém, como é uma região mais central, a capital, nós temos o prédio, né, do Centro Social Santo Agostinho, e já expandimos, já não atendemos só o bairro de Canudos, onde estamos, mas já atendemos Guamá, Terra Firme, que tem um outro nome, que eu não lembro o nome do bairro, já atendemos outras regiões aqui de Belém também, regiões onde já é uma referência conhecida até por alguns profissionais da área de saúde, mas queríamos que fosse conhecido mais, porque, como eu falei, né, é uma maneira de Santo Agostinho se tornar, digamos, popular, conhecido também a obra dos frades agostinianos recoletos onde estamos. Quando eu estava de diretor, em 2018, né, fizemos um levantamento de quantas pessoas atendemos. Às vezes os preços são populares, mas quem não pode pagar se dirige, temos 3 assistentes sociais
que visitam as casas. Também temos o projeto das crianças, que são apadrinhadas desde o seu nascimento até 16 anos, com uma cota de 30 euros por mês, né, que muitos são apadrinhados por pessoas da Espanha. Esse projeto chamado Estrela está no mundo todo, em vários países, e aqui também se tornam padrinhos dessas crianças, para que sejam acompanhadas na saúde, na fé e na alimentação. Então tem as assistentes sociais, tem quatro assistentes sociais que visitam a casa dessas crianças, que a maioria são criadas apenas pelas mães. Temos projeto com as crianças de karatê, já tivemos de balé, né? Também às vezes temos alguma preparação nesse sentido. E também na aula de computação, algum curso, né? Que já tivemos parceria, quem sabe agora retornar, essas parcerias com órgãos governamentais, no sentido de nos ajudar a preparar mecânicos, eletricistas. Isso é muito importante. Muitos aqui já saem até com emprego, né? Porque temos curso de caixa, atendimento em farmácia. Então, preparar para o mercado, padarias, que também é bastante procurado, e então de certa gerência de pequenas coisas e no caso de contabilidade também na prática. Então vai para além até para além de criança, vai para jovens. Exato, para jovens, adultos, envolvendo todas as idades. Já a área de saúde, como atendimento é limitado, por exemplo, neste dia que estamos fazendo essa entrevista, tem um dentista, que é muito procurado. Então essa é uma parceria que nós temos com o governo. A dentista está trabalhando aqui. Então são os equipamentos bons, a profissional que auxilia a dentista também é preparada nessa área, é muito procurado, muito procurado. Então, dependendo da demanda, né, então a gente, para ver o que precisa, se é um curso de culinária, de doces, salgados. Então, somente na área da saúde, temos às vezes momentos do ano que temos assim, uma atividade de pediatria, de ginecologia, que já houve também de urologia para os homens. Tudo direcionado, né? Tudo direcionado, e a gente avisa vacinações, palestras, educar as pessoas com respeito a diabetes e outros movimentos, as outras ações, digamos assim, que a população precisa. E vem gente de vários bairros, às vezes vem até de outros lugares do interior. Que vai passo para outro, passo para outro. Exatamente. Aqui sempre eu me dei bem, sempre fui bem mesmo recebido com todos os funcionários que tem aqui, desde lá de baixo, no seu Paulo, que é a primeira pessoa que quando você chega aqui, você conversa lá atrás com a administração. Depois você vem aqui, preenche a papelada, traz o seu laudo, né? Você tem que trazer o laudo para poder o médico saber o que você tem, né? E aí depois começa as sessões, no cara passaram 10 sessões para mim aí. Aí eu já vou fazer essas 10 sessões, se eu melhorar, dou uma parada, se não melhorar, continuo com ele até melhorar. E tem essa importância, né? Tipo, não só da igreja, não só o estado religioso, mas também social, né? E isso, com certeza, aqui sempre foi. E tem vários tipos de tratamento aqui, né? Para mulher, para homem, para criança. Então isso aqui eu vejo isso aqui porque eu frequento aqui, né? Aqui eu já, por exemplo, o pessoal todo aqui já me conhece, né? A gente frequenta a igreja lá e aqui eu venho fazer o meu tratamento.